Seja bem-vindo ao nosso Sorrindo para a Vida. Oportunidade de Deus na nossa vida. Oportunidade de encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Já parou para pensar nisso? Se você tivesse uma oportunidade de estar frente a frente com o nosso Senhor, falar daquilo que está no seu coração e ouvir dele os direcionamentos para a sua vida. Sabe aquela conversa? O que eu faço, meu Deus? Como que eu vou resolver essa situação? É esta oportunidade que o Senhor nos dá aqui no Sorrindo para a Vida, onde nós falamos a Deus, mas onde Deus fala a nós. Então já começo convidando você a abrir o seu coração para ouvir a Deus, porque Deus a gente não ouve não só com os ouvidos, mas é com o coração também, com os sentimentos, com os movimentos da vontade. Então que hoje o meu e o seu coração esteja dilatado, aberto, escancarado, para ouvir as direções de Deus para a nossa vida. Seja muito bem-vindo, é Semana Santa, é a Terça-feira Santa. E nós já rendemos também o nosso coração, nossa vida, nossa alma ao mistério pascal. Mesmo que não podendo participar nas igrejas, nos templos, na sua paróquia, vivendo as atividades de forma presencial, nós rendemos a nossa vida a esse mistério salvífico, porque é tempo de atualizar a salvação de Deus em nossas vidas. Então, nada de viver de qualquer maneira. Já no início do dia, convido você a colocar o seu coração em Deus, pedir o auxílio dEle, colocar toda a sua vida na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira especial hoje, quero rezar por todos os enfermos, porque nosso Senhor é remédio para toda e qualquer enfermidade. Não há doença maior que o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então saiba que nós estamos rezando por você. Já trago de maneira especial a intenção da minha prima, está internada, está com Covid. Estou rezando por você, Maria. Mas tantos e tantos pedidos de oração que chegaram até nós também nessas intenções. Nós sabemos que Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós, não é? E eu já vou apresentando a você a nossa bancada. Os nossos irmãos estão aqui para junto nos ajudar. A gente vai se ajudando a entrar nesse mistério salvífico e experimentar a graça de Deus. Bom dia, Márcio, bem-vindo. Bom dia, Val, muito obrigado. Meu abraço a todos aqueles que rezam conosco nesta manhã. Bom dia para você. Que hoje seja verdadeiramente um dia em que nós vamos cumprir a profecia presente neste programa, sorrir para a vida. Não é? Nós sorrimos para a vida não porque não tenhamos desafios a enfrentar. A gente sorri para a vida não por causa de uma vida sem problemas. Nós sorrimos para a vida porque nós confiamos em Deus, porque nós reconhecemos que tudo que temos é dom de Deus, que de Deus nós viemos e para Ele nós voltamos. E se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? Meu abraço carinhoso a você que eleva o seu coração a nosso Senhor nesta manhã, em ação de graças, em súplica, em intercessão, sabendo que Deus ouve a oração de todos os que a Ele se achegam. Então não tenha dúvidas de que hoje o clamor que sobe do seu coração está diante do coração de Deus. Mesmo aquele que a gente não consegue traduzir em palavras, mesmo aquele que são gemidos no íntimo do nosso ser. Até quando a gente diz, eu não sei, não consigo rezar. Deus que vê a nossa alma, compreende o que nós não conseguimos transformar em palavras, e Ele que é Pai, Ele vem nos atender, desce em nosso encontro. Quero dizer que lá em casa hoje nós estamos em festa. Ah, é? Aniversário da Rosemarie, minha querida. Esposa Meu amor, te amo muito. Você é uma pessoa maravilhosa. Não é? Sou grato a Deus todos os dias pela sua presença na minha vida. Peço a Deus que te abençoe nesse dia de hoje, que te faça sempre mais feliz e que você continue sendo essa mulher maravilhosa que você é. É um pedido até egoísta, né? Porque eu é que ganho com isso, não é?
mas que você saiba que você é muito amada. Que Deus te abençoe. Então, lá em casa hoje, nós celebramos o dom da vida, nós agradecemos a Deus pela vida da Rose, não é? E com essa motivação, vamos nos lembrando também de agradecer a Deus por tanta gente boa que Ele vai colocando na nossa vida. Tanta gente boa. Inclusive, agradecemos a Deus o privilégio de ter convivido com algumas pessoas que já partiram, não é? Ou que estão partindo. Por isso eu coloco aqui em oração também, peço a oração de todos, pela alma do Walter José Rezende. Ele estava abrindo um grupo de amigos da Canção Nova em Além Paraíba, Minas Gerais, Além Paraíba. O Walter José Rezende, ele faleceu vítima do Covid e é primo do nosso Hugo, não é? O Hugo, aqui da Canção Nova, que está presente hoje como econômico local, aqui em Cachoeira Paulista, não é? Era o primo dele e o Hugo compartilhou comigo já ontem essa intenção de oração que eu faço questão de trazer aqui para o nosso momento de oração, rezando por toda a família que acompanham o Sorrindo para a Vida. Muitos dos familiares estão nos acompanhando agora. Então, um abraço para você. A gente já sabe o que é a perda. Que Deus console o coração de cada um e estendemos isso, Val, para todo esse nosso Brasil, onde muitas pessoas estão pedindo a Deus hoje o consolo de enxugar as suas lágrimas por aquelas pessoas tão preciosas na sua vida que partiram, que vieram a falecer, não é? Principalmente colocamos em oração essa situação que o nosso país enfrenta, essa luta contra o Covid, que Deus há de nos dar a vitória. Deus há de nos dar a vitória. Uma família é assim, né? Celebramos o aniversário da Rose. Rosemarie, parabéns, minha querida. Deus abençoe, feliz aniversário. Nós amamos você. Eu particularmente fui conhecendo a Rose primeiro a partir do Márcio, né? Porque a gente vai vendo assim, nossa, o Márcio, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né, gente? Não é ditado popular, é sabedoria divina. Mas então a gente vai reconhecendo também nele a tua presença, o teu cuidado, mas depois pessoalmente a oportunidade que a missão foi nos dando da gente se encontrar, da gente se conhecer e de reconhecer a preciosidade de pessoa que você é. Então, feliz aniversário. Na pessoa da Rosemarie, eu abraço todos os aniversariantes do dia de hoje. Você que é nosso sócio, você que faz parte desta família, receba o nosso carinho, receba as nossas orações. Também me uno ao Márcio, nesse sentimento em relação à família do Hugo. O Hugo é também um irmão querido, muito especial para mim, ele sabe disso. Então, Hugo, me uno a você, a toda a sua família, nesse momento de dor, nesse momento de partida, mas também nesta certeza de ressurreição e de vida nova em Cristo Jesus. E assim também me uno a todos os nossos irmãos de comunidade, a todos os nossos irmãos em Cristo da grande família Canção Nova que estão atravessando por esse momento difícil de sofrimento. Mas como eu falei, a família é grande, Márcio. A tia Lia é tia da Luciana Cita, mas que já me adotou como sobrinha também, né, tia Lia? Um abraço para a senhora. E ela me mandou um e-mail ontem, inclusive mandou no meu e-mail particular, nem foi no do programa, acho que para eu não correr risco de perder o e-mail, né, tia? E ela diz assim, olha, eu gostaria de pedir oração pelo nascimento do nosso netinho, é o Miguel, virá ao mundo hoje, nesse dia 30, que a Virgem Maria passe à frente, que Jesus derrame bênçãos abundantes sobre ele. A nora é a Bianca. Então, um abraço à tia Lia, também ao Miguel, que já está chegando aí, né, Miguel? Seja bem-vindo. Mas também a gente acolhe a todos aqueles que celebram o nascimento de uma vida, ou no dia de hoje, há poucos dias atrás, ou você está ainda no finalzinho da gestação, mas nós somos família, a você também as nossas orações, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu já vou recebendo ele aqui, eu tive a oportunidade de encontrar com ele lá no camarim, a gente já foi falando de todas as nossas disposições de servir a Deus, de ordenar a nossa vida para que o serviço saia melhor, e assim somos nós missionários, a gente sempre busca em Deus a inspiração de como melhor servir a Deus e servir aos irmãos. É o Peter, você já está vendo pela televisão, pelo rádio eu conto. Bom dia, Peter, bem-vindo. Bom dia Valdênia, Márcio.
Uma satisfação, é muito gostoso, né? Acordar assim e já ir partilhando coisas boas com pessoas boas. Foi uma grata surpresa ali a Valdênia lá no camarim, a gente trocou uma ideia, né? Aliás, a gente troca uma ideia boa sempre, né, Pita? É muito gostoso, muito bacana mesmo. Quero me unir ao Márcio, né? Fazer coro aqui, a Valdênia também. É o aniversário da Rose. Rose, feliz aniversário, viu, querida? Você é muito especial na minha casa. Tanto eu tive a oportunidade de experimentar da riqueza da pessoa que você é, como também a minha esposa, de maneira especial, trabalhou por um tempo com a Rose. Então, foi um momento muito bacana, porque uma coisa é você conhecer a pessoa nos afazeres, outra coisa é conhecer a pessoa na intimidade, né? Então, de fato, a Rose é uma pessoa riquíssima em qualidades, isso vale para o Márcio também, uma família que a gente ama tanto, né? E no dia de ontem, foi aniversário da minha mãe, Dona Maria Augusta, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. 60 anos de pura beleza. Beleza, viu, mãe? Deus abençoe a senhora. Super Mandei um jovem. abraço para ela, né? Uma riqueza, um presente na minha vida. Então, feliz aniversário a todos, né? Em especial essas duas pessoas que moram no meu coração e não pagam, né? Aluguel de graça. Não pagam IPTU, não pagam nada, né? Então, beleza. Esse é o Peter, que vai nos ajudar a rezar. A gente já falou a palavra, Márcio? Vou falar para quem está em casa. Talvez o Márcio tenha falado, não me recordo agora, mas você já vai pegando a tua Bíblia, vai se preparando, porque hoje nós vamos meditar a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Tô certo? É isso aí. 1 João, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Quem não pegou ainda, anote, pega a palavra de Deus. A gente sempre orienta, dá aquela dica. O livro mais importante que você precisa ter na sua casa é a Bíblia Sagrada. Se você não tem, se organize para que você possa tê-lo quanto antes. E é claro, aos poucos a gente vai te indicando mais literaturas, todas elas apoiadas, inspiradas na palavra de Deus, que vão nos ajudando a fazer essa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por falar em experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui para te receber. É o Rodrigo Carpanelli. Ele acolhe você com o seu pedido de oração, com o seu testemunho, com a sua partilha de vida. Bom dia. Bom dia, meus irmãos, e que alegria poder, eu acho que privilégio, né? Poder estar aqui e tocar na manifestação de Deus na vida de vocês que nos mandam aí seus testemunhos, que nos mandam aí a ação da graça de Deus, né? Que nesse tempo onde nós tanto precisamos de esperança, Deus se manifesta de forma tão concreta na vida de muitos. Eu quero me unir também aí nos desejos de felicidades e parabéns à Rose, queridíssima. Gente, que café maravilhoso que a Rose tem. Olha, eu tive a oportunidade de experimentar. Confirmo. Café maravilhoso. A hora que falou da Rose, eu me lembrei do café. Não teve como me lembrar do café tão gostoso dela. E dando parabéns para a Rose, eu também parabenizo tantos aí sócios que nos ajudam, que estão fazendo aniversário hoje, durante essa semana, tantos amigos aí espalhados por esse Brasil afora, que também estão aniversariando no dia de hoje ou no decorrer dessa semana. Parabéns! E vamos então aí às fotinhas dessas fofurices que já começam enchendo o nosso coração de esperança, por causa que dentro dessa fofurice existe uma família ali que está estruturando, que está ali dando todo o suporte para essa fofurice crescer e crescer bem, graças a Deus. A Josiane de Oliveira mandou assim para nós: bom dia, Val, e a todos da bancada Sorrindo para a Vida. Essa é a minha afilhada, Luna Sofia. Olha que fofurice mais linda, modelando com a camiseta de São Miguel Arcanjo. E eu quero mostrar a foto da belíssima Luna. Ela está então com a camiseta de São Miguel Arcanjo, toda estilosa, tá ali com um tercinho pendurado no pescoço também. Mãozinha na cintura, fazendo aquela pose. Lindíssima Luna. Linda, linda. Para nos agraciar com a sua beleza nesse dia de hoje. Um beijinho, Luna. Isso. E esse e-mail aqui é de um grande amigo do Márcio. Ó, mandou assim para nós: meu nome é Joyce Garcia Teles. Meu filho é o Cauã Garcia Teles. Ele assiste o programa Sorrindo para a Vida comigo. E ele é fã do tio Márcio. Já fomos à Canção Nova e estamos com muitas saudades desse lugar abençoado. Já tive muitas bênçãos através da medalha das duas cruzes em minha vida e em minha família, nos livrando de acidentes e até mesmo curas muito fortes. Meu filho Cauã sempre teve um intestino irritado
e sempre sofreu muito com diarreia, e eu orei muito com a medalha das 2 cruzes. E a sua cura, com a graça de Deus, nós conseguimos alcançar. Temos muitos testemunhos através da medalha e através de toda a programação da Canção Nova. Mas esse e-mail ficaria longo demais. Vocês são umas bênçãos em nossas vidas. Eu gostaria muito que, se fosse possível, vocês mostrassem a foto do Cauã. Ele gosta muito do tio Márcio e manda um beijo para ele e para todos da bancada. Hoje ele acordou, se trocou, colocou a camiseta da Canção Nova, pegou o seu terço, o livrinho, a revistinha, porque ele é sócio Kids, e falou: mamãe, envia a foto para o Sorrindo para a Vida para que o tio Márcio me mande um beijo e um abraço. O Cauã tem 6 anos de idade e eles são de Lençóis Paulista, e eu quero já mostrar aqui a foto do Cauã, todo sorridente. Ele está segurando nas mãos, gente, para o pessoal que está nos acompanhando na rádio, a revistinha Kids. E ele está com um sorrisão tremendo no rosto, está ali com a revistinha, Isso aí. está com a camiseta também da família. É Minha Família, Projeto de Deus. Isso Camiseta da mesmo. Canção Nova. Um beijo para você, Cauã. Uma alegria para todos nós aqui do Sorrindo para a Vida. Saber que você, tão jovem, né? Isso mesmo. Está aqui sempre acompanhando com a gente o programa. Um grande abraço, um beijo aí para Joyce. Isso, a mãe Envia dele. para nós esse e-mail aí, Tão nos carinhoso. falando do Cauã, não é? Tão carinhoso. Eu tenho certeza que o Cauã é assim por causa também do modelo que ele encontra dentro de casa, da mãe que tem. Um grande abraço para você. E Márcio, eu achei aqui um testemunho falando de um livro muito bacana, que inclusive esse livro é a sugestão para o nosso dia de hoje, né? E esse testemunho me foi tão bonito eu lendo ele aqui, porque diante desse contexto que nós vivemos, ele nos traz esperança. E quanta gente hoje sofre por falta de esperança. Por isso eu queria ler para vocês aqui o e-mail da Analice Beth. Ela diz para nós assim: bom dia, bancada linda do Sorrindo para a Vida. Estou aqui hoje para partilhar as curas e transformações que alcancei por meio do livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Esse livro faz a diferença e fez a diferença em minha vida. Todo o livro, de forma geral, tocou e mexeu com lugares dentro de mim que eu nem mesmo conhecia. Mas uma passagem de forma especial virou a chavinha e eu entendi, compreendi onde eu precisava chegar para encontrar as respostas que eu tanto buscava. Diante de um cansaço interminável, um desânimo arrebatador, uma irritabilidade inexplicável, eis que na página 107 deste livro eu me deparo com esse trecho. Agora imagine, se Jesus, que é o Filho de Deus, precisou do Espírito Santo para mudar o mundo, o quanto mais você precisa do Espírito Santo para transformar a sua casa, o seu casamento, a sua família. Eu entendi, Senhor, respondi na hora. E desde então eu clamo o Espírito Santo e tudo tem se transformado. Bateu o cansaço? Vinde, Espírito Santo. Chegou a tristeza? Vinde, Espírito Santo. Momentos de raiva? Vinde, Espírito Santo. A fé estremeceu? Vinde, Espírito Santo. E tem sido assim desde então. Agradeço imensamente a Deus a unção que foi enviada ao Padre Rufus, por todo o seu ministério exercido, e igualmente pela vida e a vocação do Márcio Mendes. Obrigado, Márcio, por ser luz na minha vida e na vida de tantas pessoas. Gratidão à Canção Nova por espalhar o amor de Cristo na terra. Analice, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Existe uma força de Deus muito grande nos ensinamentos que estão neste livro, porque são ensinamentos que partem da palavra de Deus. Muito simples. Igual o conselho de vô, de vó. Mas sabe aquele conselho que chega na hora certa, no lugar certo? É como aquela mão que tira o espinho que estava enfiado na carne. É como aquela mão que enxuga a lágrima que está caindo. É como aquele mestre que do lado da gente nos diz:
você quase acertou, o caminho é um pouquinho mais para cá. São os ensinamentos que estão neste livro. Poderosos em Deus para quebrar muitas das cadeias com a qual a tentação vai nos prendendo no dia a dia sem a gente perceber. Né? Porque às vezes o demônio ele vai prendendo a gente, não é de uma hora para outra. É que nem essas engrenagens cuja graxa vai secando e vai emperrando aos pouquinhos, o movimento vai ficando lento até que trava. Muitas vezes a tentação faz isso com a gente. Quando nós percebemos, nós estamos do jeito que ela narrou, uma irritabilidade, um cansaço, uma tristeza, uma agonia. E olha, os ensinamentos, as direções e as orações que estão nesse livro são poderosas em Deus para nos libertar. Ela recomendou a página 107. Se você tem esse livro em casa, eu recomendo para você a página 131, uma oração para você fazer nesses próximos dias. Se você não tem esse livro, eu recomendo que você o tenha. O autor é o Padre Rufus Pereira, com seus ensinamentos. Eu tive o privilégio de organizar esse conteúdo, porque o grande bem que o Padre Rufus fez não pode se extinguir pelo fato dele ter morrido, não é? Ele partiu para junto de Deus, para o descanso eterno, mas os ensinamentos que Deus inspirou por meio deles continuam aí e continuam fazendo o bem. E também pude, a partir do que eu vi, porque eu testemunhei muitas graças sendo derramadas por Deus através deste homem, eu pude também escrever o capítulo de introdução e o capítulo de conclusão deste livro. Então, uno aqui a indicação, meu testemunho da Analice, uno aqui o meu testemunho de que coisas prodigiosas acontecem quando nós somos humildes o suficiente para ouvir o que Deus nos fala pela boca de santos homens, como foi o Padre Rufus Pereira, não é? Então o livro que eu tenho em mãos é o livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Você que precisava de um bom atendimento de oração, de um bom conselho, de um bom livro, né? Todo esse pacote está reunido aqui nessa indicação que nós estamos fazendo para você. Eu Lhes Trago Melhora e Cura, livro do Padre Rufus, que você pode pedir agora, se você quiser, através do telefone 0, código da operadora 12 3186 2600, ou entra direto ali no nosso site, loja.cançãonova.com, e digita lá, Eu Lhes Trago Melhor e Cura, que vem assim, facinho. E mais fácil ainda, chega na sua casa. É isso mesmo, e aproveite porque tem desconto, família Canção Nova. A loja toda está com até 15% de desconto nos nossos materiais de evangelização. Olha só que bacana. Então dá uma conferida lá, porque de repente você consegue adquirir o livro Eu Lhes Trago Melhor e Cura num precinho mais ainda em conta para você. E aí eu quero só, não tem nem muito o que acrescentar depois do que o Márcio falou, depois do testemunho principalmente. Mas esse livro, obrigada Márcio, ele é de cabeceira, eu fiz a experiência e eu viro e mexo, eu volto nos capítulos. Às vezes eu não retomo a leitura toda, mas eu volto nos capítulos, porque de fato ele foi me ajudando a perceber os combates espirituais, e aí fica essa dica, que estão ao nosso redor. Nós estamos inseridos num contexto espiritual e nem tudo é natural. Por mais que a irritação seja própria do ser humano, mas às vezes os gatilhos, eles não são naturais. É aquela história que você contou, né? O demônio só soltou o cavalo, não é? E aí, quando a gente pensa, quando a gente se dá por conta, a bagunça já está feita e a gente não sabe como retomar. Então, fica aqui a dica, vai fazer bem. Eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro e que não tenha feito uma experiência ou de melhora, a sua vida vai melhorar, ou de uma cura profunda. E o Padre Rufus, que é o autor, o Márcio organizou aqui os temas, mas ele é ministeriado em cura e libertação. E os dons de Deus são irrevogáveis. Não morreu com o Padre Rufus.
não é? Não está sepultado com ele tudo aquilo que Deus derramou sobre ele em favor da humanidade. Então eu acredito que em favor de nós tem muita graça, muita cura. Então eu indico sinceramente porque eu fiz essa experiência, tá bom? Os dons do Padre Rufus estão também ainda à nossa disposição, a nosso favor aqui neste livro. Então aproveite esta promoção, veja o melhor momento para você adquirir, mas está aqui, ó. Diga, Márcio. Eu experimentei, ao preparar esse livro, Val, uma coisa que eu só tinha experimentado uma vez, quando morava no Rio de Janeiro, e um amigo meu insistiu muito para eu ir ao encontro de um padre exorcista, que estava ali como pároco na paróquia de Santana, onde a comunidade Canção Nova, mais tarde, porque naquela altura nem pensava nisso, mais tarde a comunidade Canção Nova esteve muito ligada a essa paróquia, onde tem adoração perpétua no Rio de Janeiro. Esse amigo insistiu muito, vamos lá, um padre exorcista, para ele rezar por você. Falei, gente, o que eu vou lá? Padre exorcista? Mas diante das insistências dele, eu fui. E a gente chegou cedo, né? Porque nós tínhamos ficado em vigília na igreja Nossa Senhora de Copacabana. Não, na igreja Nossa Senhora, na igreja da Ressurreição, pertinho da igreja Nossa Senhora de Copacabana. Passamos a noite em vigília, em adoração ao Santíssimo, e fomos bem cedinho lá para a paróquia Santana. E o Padre Nelson estava chegando com um saquinho de pão e o leite na mão para tomar o café. A gente cercou o pobre do homem antes dele tomar o café. Ele perguntou, o que vocês querem? Aí ele me apresentou e disse, gente, quando esse padre rezou por mim, sabe quando você sente que você desprende do chão? Que aqueles pesos que você nem percebia que estavam sobre você caem. Sabe quando você termina aquele dia de grande trabalho, aquele dia de fadiga, e que você não nota que você está tão cansado, só quando você se solta ali ou na cama, ou na poltrona. Quando esse homem terminou a oração, a noite que eu tinha passado em claro, o impacto do cansaço perdeu a força sobre mim, eu estava com sono, o sono passou, eu me senti revigorado, uma alegria tomou conta do meu coração, foi um batismo no Espírito Santo. Quando eu estava preparando este livro, eu fiz essa experiência e dentro de mim eu tive uma certeza. Foi uma grande inspiração de Deus que será remédio para muitas almas enfraquecidas, abatidas pela tristeza, pela depressão, muitas almas que estão em dúvida, sabe? E muitas pessoas que estavam oprimidas sob fardos. É uma bênção. É uma bênção. Amém. É uma bênção mesmo. Então aproveite 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Tudo isso é oração, a partilha das nossas experiências. É bom ouvir, não é? A experiência que alguém fez, porque significa que eu posso fazer a minha também. Semelhante, mas também bem personalizada, bem diante daquilo que é a minha necessidade. Só quero um último recadinho, viu, Peter? O Peter já está dedilhando, nos ajudando a entrar nesse clima de oração. Recordar a você, reta final do projeto da Minha Almas, hein, minha gente? Nós precisamos da sua ajuda. Estou com um boleto em mãos para recordar a você que é sócio Canção Nova, que a Canção Nova precisa de você no dia de hoje. E eu já quero dizer, ninguém fica de fora. Ontem teve um testemunho lindo de alguém dizendo assim, olha, eu tenho R$2,40 e eu posso colaborar com a Canção Nova. Eu vi transferência no e-mail no valor de R$2, viu, Márcio? R$2. E ao longo do dia eu fui vendo, porque eu tenho o e-mail do Sorrindo para a Vida no meu celular também. Então não abri, mas eu fui vendo ali, comprovante, Val, minha doação, Val, tá chegando. Então muito obrigada a vocês que ao longo do dia foram percebendo o melhor momento para ajudar a Canção Nova, que hoje seja assim também. O programa já começou e a gente precisa da tua ajuda, do teu apoio. Vamos lá? Olha, Val, só para que a gente possa entender a força da nossa união e da nossa determinação em ajudar. Às vezes a gente olha e diz assim, mas R$2, R$2,40, que é isso? Então, nesse momento, milhões de pessoas estão acompanhando Sorrindo para a Vida. Milhões.
Então vamos colocar assim por baixo. Vamos dizer que 5 milhões de pessoas, colocando bem por baixo, 5 milhões de pessoas estão acompanhando Sorrindo para a Vida nesse momento. Se cada uma dessas pessoas ajudasse com R$2, você sabe o que é isso? São 10 milhões de reais. É isso que deixa de acontecer quando nós pensamos assim: a ajuda que eu posso oferecer é muito pouquinha. Que diferença vai fazer? Gente, nós somos tentados a menosprezar a parte que nos cabe. E tirando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho de... a tentação vai enfraquecendo aquilo que podia ser uma grande força nas mãos de Deus. Não, vamos deixar isso acontecer não. Nesse dia de hoje, faça a sua determinação. Ajude com o que você pode. Porque a Canção Nova é uma obra de Deus, esse é o motivo pelo qual você está acompanhando. Se não fosse, você não estaria perdendo seu tempo, né? Assistindo uma coisa que não era, não é? O motivo pelo qual você está conosco é porque você acredita na Canção Nova como obra de Deus. Você já fez uma experiência da Canção Nova como obra de Deus. Eu tenho certeza que no seu coração você traz a convicção de que essa obra precisa continuar. Mas quis Deus que ela continuasse todos os dias no ar por meio também da nossa ajuda. Esse foi o caminho estabelecido por Deus. Nós podemos seguir por ele ou não, não é? Se não seguimos, não chegamos na meta. Tem uma parte que cabe para nós. Nós temos 2 dias de movimentação bancária, é hoje e amanhã, para alcançarmos o necessário para fechar os 100%. Então, nessa manhã do dia de hoje, eu me uno aqui com os meus irmãos para dizer a você: ajude a Canção Nova hoje. Não é? Nós sabemos o tempo delicado que nós estamos enfrentando. Nós precisamos da sua ajuda para cumprir os compromissos financeiros, porque a Canção Nova, para se manter no ar, o trabalho dos missionários é sempre doado, não é? É vida dedicada. Mas para chegar até você, nós contamos com muitos parceiros, terceiros, que são pagos. Um exemplo que a gente sempre dá aqui no Sorrindo para a Vida, porque ele ilustra bem. Por exemplo, a Canção Nova não tem um satélite. E o sinal da Canção Nova não chega a você se não for por meio do satélite. Então, o aluguel de um satélite é uma coisa muito cara, gente. Mas quando nós dividimos por todos nós, sai só um pouquinho para cada um, não é? Então, nesse dia de hoje, vamos nos unir pelo bem desta obra que tanto bem faz às pessoas. Você topa? Tenho certeza que você já está dizendo eu topo. Eu topo. E já está se preparando. Tem muita gente que já está com seu boleto em mãos. Já. Tem outras pessoas que já estão colhendo aí a chave do Pix para poder... Pix.doação@cançãonova.com. Você já sabe, Márcio? Pois é, mas... Eu tô achando que você não sabe. Mas fica mais bonito na sua voz. pix.doação@cançãonova.com. Esperto. Ela acha que eu ainda estou dormindo, mas não estou. pix.doação@cançãonova.com é a chave para você utilizar e fazer aí a sua doação. Não tem taxa. E Olha. aqueles que podem fazer a transferência? contas.cançãonova.com. Que ótimo, fiz papel de Márcio hoje. É isso mesmo, família Canção Nova. Vamos nos unir? Aquilo que você pode, nós somos muitos. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, Peter, o projeto Dai-me Almas vai alcançar os 100% nesse mês de março. Família, a gente conta com você, mas saiba, aqui nesta bancada, você tem vez. Nós estamos rezando por você, pela sua vida e pela sua história. E olha o poder da oração. Quem nos ensina é São Gregório Palamas. Ele diz assim: a oração é a cadeia que une Deus ao homem e o homem a Deus. E nós estamos unidos aqui. E a oração une uns aos outros também, viu? Nós estamos unidos por meio da oração. Repito para você: a oração é a cadeia que une Deus ao homem e o homem a Deus. Vamos nos unir a Deus agora por meio da oração. Ele está no meio de nós. Acredite nisso e pode repetir onde você está. Deus está aqui.
Deus está comigo. Vamos cantar então, pedir o Espírito Santo para começar bem o nosso dia, compartilharmos a palavra. Tem muita coisa boa para a gente viver no dia de hoje, você acredita? Vamos em frente, vamos cantar juntos, vamos pedir o Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Onde quer que você esteja, levanta os braços. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele. É impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Por que a palavra de Deus nos aconselha isso? Porque não é impossível que a gente se desencaminhe. Porque às vezes, à custa do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, nós podemos nos desencaminhar. Quantas vezes o sentimento de desespero desencaminhou pessoas de uma vida boa, regular,
para uma vida de grande tristeza. Quantas vezes o desespero, porque o desespero muitas vezes se traduz como uma voz dentro de nós e um sentimento que se estabelece. Tira uma pessoa que tinha um projeto de vida e coloca diante dela um projeto de morte, de desânimo, de suicídio. Não é? Nós podemos nos desencaminhar, infelizmente. Então a palavra de Deus nos diz: toma cuidado para que você não seja desencaminhado por alguém. Porque não é difícil que uma pessoa influencie-nos para que nós nos desencaminhemos. Mas você insiste tanto nisso, parece que a gente é tão frágil assim. A palavra de Deus também nos fala disso. Que aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que nos alimentar espiritualmente, meus irmãos. Às vezes a gente trava uma grande luta contra o pecado, mas como pessoas desnutridas. Você imagina uma pessoa desnutrida indo para uma guerra onde não tem armas de fogo, onde a luta é com escudos de metal, madeira pesada, é com espadas, a pessoa precisa envergar ali aquela armadura, não é? A pessoa não vai sair do lugar, porque ela é uma desnutrida, não tem força. Muitas vezes nós travamos uma batalha contra o pecado, sincera inclusive, mas nós não nos alimentamos da palavra de Deus, da força de Deus e do Espírito Santo. Então nós caímos, às vezes pelo peso das armas que nós mesmos carregamos, às vezes não damos conta de nós mesmos, porque estamos enfraquecidos. Nós precisamos nos alimentar da força de Deus. Nos alimentar dando ouvidos à palavra de Deus. Porque quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós corremos um sério risco de nos desencaminharmos. Se nós não nos apegarmos à verdade da palavra de Deus, a tentação nos convence do contrário. É isso que essa palavra está nos revelando, nos dizendo. Ou você se apega ao que Deus te mostra, ou a tentação, por vários meios, sentimentos, pensamentos, notícias, ou até mesmo palavras daqueles que nos são próximos, nos convence, a tentação nos convence do contrário do que é a verdade. Então a palavra do Senhor nos diz que ninguém vos desencaminhe. E tenha certo essa trajetória. Aquele que pratica a justiça é justo, como Jesus Cristo, nosso Senhor, é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Olha que interessante. A gente precisa entender a palavra, não é? De uma forma cada vez mais profunda. A gente entrando na palavra de Deus. A palavra de Deus está nos revelando que à medida em que eu vou praticando o pecado, eu vou me dando ao diabo. Ele vai se tornando dono da minha vida. Ele vai se apoderando da minha vida. É que a gente tem, às vezes, um hábito de ler as coisas rápidas, não refletir e pensar que é uma simples qualificação, né? Errou é do diabo. Não, é uma maneira muito simplória, né? Muito simplista, muito reducionista da gente ver essa verdade. Não é assim não. Essa palavra está nos revelando algo muito mais sério, mais grave. Que na medida em que eu vou trilhando esses passos para longe de Deus, à medida em que eu vou avançando no erro e no pecado, eu vou me dando à tentação.
Eu vou me entregando ao jugo, ao domínio do mal. O mal não é mal só a partir de mim para os outros. O mal é mal contra mim, na minha vida. Eu vou dando ao demônio o poder de me fazer o mal, de me destruir. E como é que ele me destrói? Arranca a minha confiança em Deus. Aniquila a minha esperança. Rouba a minha alegria. Vai destruindo a minha capacidade de sonhar. Então eu já não penso mais no futuro, eu já não projeto mais o futuro, e a gente não percebe que é por esses meios que o maligno vai enredando a vida da gente, vai dominando sobre nós, porque fomos abrindo espaço para ele. Aí a palavra de Deus vem e diz assim: aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Veja, não viver em pecado é diferente de não cometer o pecado. Porque todos os dias, quando a gente vê, a gente já fez uma besteira, a gente já cometeu um erro, a gente já cometeu um pecado. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo vai nos educando para a gente se despertar para isso, pedir perdão e recomeçar. Então, pequei, mas não vivo no pecado. Eu tenho um amigo, Júnior, que ele tem travado e tem vencido uma grande luta contra o cigarro. Então ele fumava muitos cigarros por dia. Depois ele passou a fumar 1 cigarro por dia. E depois ele cortou o cigarro. Já tem aí 1 mês, talvez, 1 mês e pouquinho, que ele está firme no seu bom propósito de não fumar mais. Mas nesse trajeto que ele foi fazendo, em que aos pouquinhos ele foi deixando o fumo, é como era antes, quando ele se entregava à vontade? De jeito nenhum. O fato de tropeçar no meio do caminho e de repente escapar a própria determinação que ele se pôs de fumar ali 1 cigarro, fumou 2 naquele dia. Isso daí foi um erro? Foi um erro. Feriu a determinação dele? Feriu. Mas ele vive nesse vício? Não mais. Não mais. Porque existe uma determinação dentro dele para cada vez mais ir deixando e se despedindo. Aquilo já não é mais a vida dele. Você percebe? Quando uma pessoa, ela é visitada por Deus, ela recebe essa grande graça chamada batismo no Espírito Santo, ainda que o pecado esteja presente na vida dela, ainda que ela seja obrigada a conviver com os próprios pecados, porque a gente chega no final do dia, a gente vai fazer a revisão da consciência e a gente pensa, meu Deus, errei de novo, né? Olha, eu fiz isso, nem vi, agora fazendo uma retrospectiva do meu dia, senti que algo estava pesando dentro de mim, o que era? Nossa, foi isso, foi aí que eu não fiquei bem. Então a gente percebe, a contragosto a gente convive com o pecado, mas não vivemos mais no pecado. Nós rompemos com o pecado. E aí diz a palavra de Deus: para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, e todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Porque a semente de Deus fica nele, a semente da vida fica nele. A semente da paz fica nele, a semente da alegria fica nele. Essa semente de Deus aqui é tudo que é próprio de Deus. Ele começa a ter uma vida verdadeira, vida que dá gosto de viver. Porque ele nasceu de Deus, nasceu para uma vida verdadeira, uma vida nova. E nisto se revela quem é filho de Deus é quem é filho do diabo, pelas atitudes. Você sabe se uma pessoa caminha na maldade ou na misericórdia pelas atitudes. Você sabe se uma pessoa é resolvida e curada ou não pelas suas atitudes. Atitudes de vingança, de fazer não justiça, mas de ser justiceiro, de impor a sua verdade a qualquer custo, ou a coisa é do meu jeito ou eu não aceito. Isso é atitude de pessoa que não resolveu os seus problemas internamente.
que não viveu uma experiência de cura interior, que infelizmente não está se deixando guiar por Deus. Porque as atitudes revelam quem nós somos, revelam o que está dentro de nós. Como eu disse, não uma atitude isolada, mas uma atitude permanente na qual a gente vive. Quem vive no rancor pode dizer o que quiser, mas uma pessoa curada não é, uma pessoa resolvida não é. Se você vive magoado, se você vive batendo contra as pessoas, se você está toda hora em busca de desforra, e desculpe dizer assim, mas você precisa resolver o que está dentro de você. Não é uma pessoa resolvida. E quando nós não somos uma pessoa resolvida, a nossa vida não é uma vida resolvida, é uma vida complicada. Porque as nossas atitudes ecoam em tudo que a gente faz, em tudo que a gente tem, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos dessa grande graça de resolução interior que a palavra de Deus nos leva a entender. E os místicos, as pessoas de grande espiritualidade definem como um processo de cura interior. Nós precisamos ser curados interiormente. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica o que é de Deus, está vendo? É atitude. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus. E a justiça de Deus é amar o irmão. A justiça de Deus não é justiça contra os outros, é justiça contra o pecado. Porque o pecado é a grande injustiça do mundo contra Deus e contra as pessoas. Foi por obra do diabo que o pecado entrou no mundo. Por isso que Deus manifestou o seu Filho para destruir a raiz de todo mal. Não é? Praticar a justiça é matar todo mal na raiz. Quem é a pessoa justa? A pessoa que pune as outras? Não, esse aí é o justiceiro. Esse aí é o vingador. A pessoa justa é aquela que mata o mal na raiz. Você está vendo que o mal está brotando, não importa se é contra você ou contra os outros. Você vai lá e sufoca aquela semente do mal para que a vida possa imperar. E a palavra segue dizendo: como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. Veja, justiça e amar o irmão estão ligados. Você pode dizer assim que justo é quem ama, injusto é quem não ama. E tanto isso é verdade que a palavra vai discorrendo ainda sobre isso. Esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. E não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. Por que Caim era do maligno? Porque à custa de maldades ele foi se entregando ao maligno, ao ponto do demônio seduzi-lo para que ele matasse o próprio irmão. E diz aqui a palavra de Deus que a única razão pela qual isso aconteceu foi inveja. Caim não suportava ver a vida decente, boa, generosa de Abel. Não suportava. Gente, quando o mal domina sobre uma pessoa, ela não suporta ver o bem na outra. Ela tem tristeza no bem alheio. Por isso é tão importante nós pedirmos a Deus que derrame o seu Espírito Santo como água viva no nosso coração. Porque se o nosso coração está lodacento, ele precisa ser, renovado pela água viva do Espírito Santo. Você já viu essas caixas d'água há muito tempo suja, que alguém vem com um jato d'água daqueles fortes e vai batendo e vai tirando toda aquela crosta, todo aquele lodo, e aquela água limpa, limpíssima, vai levando para longe a sujeira? É o que o Espírito Santo precisa fazer no nosso coração, tirando todo o mal. Por que o pecado nos entrega ao domínio do mal? Porque o pecado, as mágoas, as feridas vão se tornando trincheiras onde o demônio se esconde.
você nem o vê. Quando uma pessoa é santa e a vida dela é iluminada pelo Espírito Santo, é muito fácil ver a ação do diabo na vida dela, porque é um contraste de uma vida clara e um episódio de trevas. Imagine uma manchinha numa parede extremamente limpa. Vamos dizer que você tem uma parede ali clarinha, de repente bateu ali uma gota de tinta, cor de lodo, aquele verde pesado. Não tem como não ver, gente. Você bate o olho na parede, não importa que ela esteja toda limpa. Parece que você só vê a mancha, não é assim? É a ação do mal na vida de uma pessoa santa. Você identifica rapidinho. Agora, quando você entra numa casa imunda, em que os móveis estão sujos, o chão está sujo, a parede está suja, o teto está sujo, que é uma mancha a mais, uma mancha a menos. Você não sabe nem o que é o quê. Você não sabe qual é a cor da tinta da parede, porque tem tanta sujeira nela que você não consegue identificar. Numa vida emporcalhada, nós não conseguimos separar o que é a porcaria e o que é a ação do maligno, porque as coisas se misturam. Se misturam. Então, quando nós vamos deixando que a nossa vida vá sendo emporcalhada por muitas feridas não curadas, por muitas mágoas cultivadas, pela falta de perdão, pelos vícios que se acumulam, pelos pecados, pelos negativismos da vida, pelos complexos que nós vamos permitindo que cresçam dentro de nós. Olha a miscelânea. Como é que você vai distinguir o que é o mal próprio dessas situações, que são ruins em si mesmas, da ação diabólica? O maligno age na vida da gente, a gente não percebe, porque ele fica misturado no meio de tudo isso. Jesus veio para desentrincheirar o mal da nossa vida. Veio destruir as obras do diabo. E aonde que ele encontrou base para ele agir? No nosso coração ferido, no nosso coração machucado. Por que Caim matou o seu irmão Abel? Porque ele não era uma pessoa resolvida. Inclusive, se você for ver a passagem lá em Gênesis, o próprio Deus fala para Caim: por que você anda sempre com essa cara feia? Vai lá e veja se não está escrito lá. Por que você anda sempre com essa cara feia, com esse semblante amuado, com esse jeito abatido, sempre olhando para baixo, sempre infeliz? E Deus pergunta para ele: não seria porque você tem praticado o mal? E avisa para ele que o mal habita, faz companhia, mora na porta, o demônio mora na porta de quem faz o mal. Uma pessoa que pratica o mal passa a gostar dela, passa a frequentá-la. Por isso que tanta coisa desastrosa, ruim, desesperadora acontece com pessoas que embrenham pelo caminho do mal, porque atrai. Do mesmo jeito que gente boa atrai gente boa, gente ruim atrai gente ruim, e atrai coisa ruim. Você pode olhar que quando uma pessoa é verdadeiramente boa, gente ruim não consegue ficar perto dela. Não consegue, não combina. Basta ali poucos minutos ou talvez até segundos de convivência, uma troca de palavras, uma resposta que é dada, já identificou: opa, são perfis completamente diferentes. Quem é do bem, atrai o bem. Quem é do mal não atrai o bem, gente. Quem é do mal, atrai o mal. E quem é do mal? Não é aquela pessoa que sente dentro de si assim: eu sou uma pessoa ruim. Não, do mal a palavra de Deus nos diz, é quem faz o mal. Porque tem muita gente que se engana com sentimentos de bondade, se acha boa pessoa, mas faz o mal todo dia. Mente, faz fofoca, calunia, rouba, prejudica de todas as maneiras possíveis. Quem é do mal, faz o mal.
Por isso, Deus que quer o nosso bem, que quer que nós vivamos, Ele sabe que a coisa mais importante a se fazer é resolver a nossa vida, para que a gente não assuma, não herde o legado do Caim. Não vou chamar assim, porque não dá para dar esse nome bom a uma coisa tão ruim que ministério, né? A gente poderia dizer que o ministério do Caim é fazer o mal. E tem gente que herda esse legado. Qual é o legado? De matar as pessoas, de tirar a vida onde ela chega. Que tem gente que rouba a vitalidade. Você já viu que tem pessoa que no lugar onde ela chega, a vitalidade cai. Tem gente que diz assim, parece que é uma força negativa, né? A palavra de Deus está nos dizendo que nós não podemos ser como Caim, que sendo do maligno matou seu irmão, porque não era uma pessoa resolvida, porque não levou os seus problemas e os seus pecados diante de Deus para serem curados. Não levou o seu coração ferido e machucado diante de Deus. Pelo contrário, ficou fechado em si mesmo, ensimesmou-se. Toda vida em si mesmada, me perdoe dizer, fede. Você sabia que o repolho é uma flor? Para você ter uma ideia de como isso é verdade, pega um repolho e dá uma cheirada nele. Diga assim, já que é uma flor, vamos ver o seu belo perfume. Melhor ainda, você sabe que as flores, quando são deixadas no sol, é quando elas se abrem e exalam seus melhores perfumes. Deixa o repolho no sol. Depois vai lá dar uma cafungada nele e você me diz o que você achou dessa flor. Qual que é a diferença se o repolho é uma flor? É que o repolho é uma flor fechada em si mesmo. Flor que não se abre tem o mesmo destino de uma vida que não se abre. Em vez de exalar o belo e precioso odor de Cristo, cheira mal. Como ferida não tratada cheira mal, gente. Pode ser que a gente reclame dizendo assim, as pessoas se afastam de mim, as pessoas não olham para mim, as pessoas não me tratam bem, não querem estar do meu lado, porque às vezes interiormente a gente está exalando o cheiro das nossas feridas pútridas, não curadas. Coração está podre. Ninguém dá conta de ficar muito tempo ao lado de uma pessoa que não quer curar o seu podre coração, não dá. Por isso, a cura mais importante é a cura das feridas emocionais. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça da cura das nossas feridas emocionais. Eu preciso dessa cura, você também precisa. E há momentos da nossa vida que deixam isso em maior evidência. Aí a gente percebe que nós não estamos tão bem assim quanto a gente pensava com o nosso pai. Aí a gente nota que a gente não estava assim tão afeito à nossa mãe. Não aceita o carinho da mãe, não aceita um elogio da mãe. Não consegue dizer uma palavra boa a respeito do pai. Não consegue. Se perguntar, ama? Ama. Mas não consegue passar do sentimento de amor. E olha, muitas vezes um sentimento incômodo, porque existem feridas emocionais que não foram curadas. Tem casais que tomaram a decisão de continuar junto, marido e mulher, mas vivem uma vida infernal. Infernal, porque decidiram continuar juntos, mas não buscaram a cura das feridas emocionais que um causou no outro. E olha, o primeiro passo para a gente curar essas feridas é encontrar as razões, as causas dessas nossas pequenas enfermidades emocionais. Esse é o primeiro passo. A gente precisa fazer um discernimento, a gente precisa pedir a luz de Deus para a gente encontrar as razões, as raízes, as causas das nossas pequenas enfermidades emocionais. E ter sempre em mente, isso tem que ter muito claro para nós, que cura
não significa simplesmente a gente pôr a mão sobre uma pessoa e rezar, levar essa pessoa para fazer um acampamento de oração, não é? Não é simplesmente isso. A cura, ela se dá na nossa vida na medida em que a gente faz o que Jesus fez. Nós somos curados a caminho. Por isso, quando alguém me perguntava, eu justificava um título que eu dei a um livrinho que eu escrevi, chamado Passos para a Cura e Libertação Completa. Porque a nossa cura, ela não é estática. A nossa cura é um processo. E a nossa cura se dá a caminho. Quando eu tinha começado a minha participação nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, eu queria descobrir os dons de Deus na minha vida. E eu perguntava, como é que eu faço para descobrir os dons de Deus? E os meus irmãos daquele grupo de oração Reino do Amor, ali de Taguatinga Norte, eles diziam, coloque-se a serviço dos seus irmãos. Porque é servindo que os nossos dons se manifestam. Ninguém foi lá simplesmente rezar por mim, botar um monte de papelzinho, sortear para ver qual era o dom que Deus me deu, não é? Eles me deram um caminho, gente, infalível, seguro. Coloque-se à disposição na sua totalidade. Eu chegava cedo, eu ajudava a colocar as cadeiras, eu limpava as cadeiras, eu ficava na acolhida das pessoas que chegavam. Mais tarde, quando fui convidado, entrei para o núcleo de oração, fiz parte da equipe de intercessão. Eu era o único jovem. A equipe de intercessão eram todas vovós. Era todas vovós e eu lá com os meus 14 anos. Participando, rezando, intercedendo, procurando o meu caminho. Mais tarde começaram a me chamar para poder pregar. E ali eu já fui descobrindo um carisma. O carisma da pregação. Depois, quando eu comecei a pregar, as pessoas começaram a me conhecer e me procurar um pouco mais. Comecei a rezar pelas pessoas. E fui percebendo que eu tinha uma grande compaixão pelas pessoas enfermas. Comecei a estudar sobre como rezar pela cura das pessoas enfermas. E Deus foi me mostrando muitas outras coisas em relação à libertação, à oração de libertação. E olha, por vários anos, Deus me guiou por meio desse ministério. De rezar pela cura e libertação das pessoas. Mas não foi sentado pedindo revelação que eu fui descobrindo os meus dons, mas me colocando a caminho e fazendo o que Jesus fez. O que Jesus fez? Amou e serviu, serviu e amou, amou e serviu, serviu e amou. Se na sua casa você amar as pessoas e servir as pessoas, você vai ver milagre acontecer dentro da sua família. Você vai testemunhar a salvação de Deus entrando pelas portas da sua casa, fazendo o que Jesus fez. Dessa forma, após nós descobrirmos essas causas desses ferimentos emocionais dentro de nós descobrimos essas causas para quê? Por que a gente vai revirar certos momentos da nossa vida em busca dessas causas, desses ferimentos emocionais? A gente procura descobrir para remover esses bloqueios que impedem a nossa cura. Tem que tirar o obstáculo. Como é que você remove esses obstáculos? A palavra de Deus nos dá as pistas aqui hoje. Como é que nós nos unimos a Cristo para destruir as obras do diabo? Amando o nosso irmão. Se você quiser ser uma pessoa resolvida, se você quiser ser uma pessoa curada interiormente, se você quiser ser uma pessoa mais madura, mais sábia, mais sensata, se eu quiser ser isso, eu preciso me reconciliar com o meu próximo. Eu preciso perdoar e pedir perdão. Aproveita, tem tanta gente que está confinada aí, tanta gente que está de castigo em casa, né? A portas fechadas. Vamos transformar o castigo num privilégio. Vamos transformar purgatório em paraíso. Vamos aproveitar para conversar. Pedir perdão e perdoar, meus irmãos.
Será que a nossa obstinação em não perdoar, será que a dureza do nosso coração vale o preço que nós pagamos de uma vida mesquinha, de uma vida medíocre, de uma vida rasa, de uma vida árida, de uma vida difícil? Não, se eu quiser ser uma pessoa nova, eu preciso deixar para trás o que era próprio da condição velha que eu vivia. Eu preciso me reconciliar com o meu próximo, com todas as pessoas. Faça as pazes, seja uma pessoa de paz. Porque o demônio é uma pessoa de conflito, é um ente de discórdia. Eu não posso estar do lado da discórdia. Eu preciso estar com Cristo pela paz. Primeira coisa, então, nesse processo, eu preciso perdoar e eu preciso pedir perdão. Segunda coisa, eu preciso renunciar a qualquer prática de ocultismo, a qualquer tipo de envolvimento com o oculto. Porque se eu quero andar na luz, como é que eu vou ter ligação com as coisas de ocultismo? Não tem como. Cristo é a luz que veio ao mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue, ele pode dizer assim, quem me segue não andará no ocultismo, porque o ocultismo quer dizer escuridão, quer dizer o desconhecido, quer dizer caminhar em meio às escuras. Deus nos chamou para uma vida às claras. Você pode ser até curioso, essas coisas assim ocultas podem exercer um certo fascínio sobre você, mas se a gente tem juízo, a gente não vai por esse caminho. Ingressar pelos caminhos do ocultismo é como você entrar numa casa abandonada há muito tempo, uma casa abandonada há 40, 60 anos, você chega, ela está coberta de teia de aranha, bicho correndo para tudo enquanto é lado, e você encontra um buraco escuro na parede, e você não sabe o que tem ali, você enfia a mão ali dentro. Isso é você brincar com o ocultismo. Você não sabe se naquele buraco tem uma cobra, se tem um escorpião. Você não sabe se você vai puxar ali a sua mão de volta. Então, depois que a gente dá esses passos, aí sim é possível a gente rezar por uma verdadeira cura. Nunca antes disso. Se eu quero ser curado, eu preciso dar os meus passos, dar a minha resposta a Deus. Senhor, eu quero ser curado. Como é que eu digo a Deus que eu quero de verdade uma vida renovada? Pedindo perdão e perdoando, e abrindo mão de qualquer caminho de ocultismo. Você está disposto a fazer isso? Coloca as mãos sobre o seu peito. A Bíblia ela nos garante que o nosso inimigo não são pessoas de carne e sangue. Que pouco adianta a gente lutar contra pessoas. A Bíblia nos garante que o nosso inimigo é um só, e ele se chama Satanás. É o adversário, o demônio. Nós não lutamos com inimigos de carne e osso, mas com inimigos espirituais. Esses exércitos que São Paulo fala de espíritos decaídos. Por isso ele disse que nós estamos numa batalha espiritual, então nós precisamos de armas espirituais. Você não precisa buscar ajuda em outras fontes. Basta a presença de Jesus agindo pelo Espírito Santo. Se Jesus está agindo na sua vida, uma palavra de ordem é o suficiente, é o bastante. Aquele que está conosco, meus irmãos, é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Por isso nós rezamos, iluminados pelo Espírito Santo. Mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Pai, livrai-nos do mal. Senhor Deus, sempre pronto a ter compaixão e a perdoar. Atende a nossa oração. Nós suplicamos que o Senhor liberte, em sua bondade de Pai, cada filho e cada filha oprimidos pelas amarras do poder diabólico. Nós pedimos, liberta agora, Senhor. Senhor Jesus, cheio de amor e bondade, o Senhor nos vê desfalecer por nossa fraqueza. Nós te pedimos de todo o coração, por cada irmão, por cada irmã, que se une a nós em oração,
e que agora nos ouve. Afasta dele, afasta dela o espírito maligno e devolve a cada uma, a total liberdade, libertação completa, suplicamos, para que possam testemunhar aos 4 cantos do mundo, como hoje, nesse Sorrindo para a Vida, o Senhor os salvou. Caia por terra agora os inimigos de Deus, seja restabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que guarda, que pune e santifica. Ele tem que mudar a nossa vida. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem mudado a nossa vida. Caia por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Esse é o nosso canto hoje. Caia por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Eu sou casa do Senhor. Eu sou o templo do Senhor. Sou o templo do Espírito Santo. A primeira casa, o primeiro interior, o primeiro lugar onde Deus habita somos você e eu. Nós somos o lugar por excelência onde Deus quer habitar, onde Deus quer existir. E que da minha vida e da sua vida, da vida de cada um de nós, seja exorcizado, banido, exterminado todo mal que se levanta contra nós. Por meio da palavra de Deus poderosa, viva e eficaz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que todo mal se parta em retirada. Amém. E eu quero pedir ao Senhor que esta palavra também se cumpra. Há uma semente de Deus dentro de Uma nós. semente de Deus dentro de nós. E que esta semente agora, pela força do amor, que é o Espírito Santo, ela seja regada. Que o Senhor faça germinar a semente dEle, a presença dEle em nós. Em todos os corações, eu quero apresentar a Jesus cada coração que ouviu, que ouve esta palavra, esta oração. Que em cada coração germine a semente de Deus, porque a palavra diz assim: todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele. Amém. É impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Deus. E assim seja, nós glorificamos ao Senhor pela graça dele em nossa vida, pela libertação, fruto desse amor infinito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais uma vez, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Bendito seja o nosso Senhor, que agiu poderosamente no nosso meio. Amém. Espero que você tenha feito essa experiência. Rodrigo vai contar alguns dos testemunhos para nós, mas que você também, nas redes sociais, para os seus amigos, para os seus parentes, testemunhe. Fale da graça de Deus, dos feitos do Senhor na sua vida. Não vamos ficar só para nós, mas vamos proclamar, vamos multiplicar o agir de Deus. É isso mesmo, Val. E eu achei muito bonito hoje que a diversidade dos testemunhos, e eu pude separar aqui uma mãe de família mandando o seu testemunho e também uma jovem de 23 anos mandando o seu testemunho, e isso Deus falou ao meu coração, o quanto que esse programa ele não tem faixa etária de idade. Não tem.
é a fofurice que está lá nos acompanhando, é a mãe, Desde é a os avó. bebezinhos até a vovozinha, má vovó. Exatamente. Né? E os jovens, a participação dos jovens aqui me alegrou muito. Recebi aqui esse e-mail que eu quero ler para vocês. Vou começar pela mãe Kessia Vieira, que mandou para nós assim: bom dia, irmãos. Venho agradecer a vocês por tudo. Tenho um testemunho. Eu, Kessia, vinha passando uma fase muito difícil na vida, com uma depressão, um suicídio da namorada de meu filho e uma separação matrimonial. Esqueci de falar também que estou desempregada. Passei por isso e pensei que não ia aguentar. Mas me apeguei nas orações e nas palavras que todos os dias vocês traziam para nós. E com todas as coisas que foram organizando dentro de mim. Então, hoje, não tomo mais remédios para dormir. Meu filho está mais tranquilo após o suicídio de sua namorada. Estou trabalhando e muito em paz com tudo isso que foi feito através da evangelização na Canção Nova. E eu devo muito isso a Deus. E eu sou muito grata a Nossa Senhora, a Deus e a vocês, o Sorrindo para a Vida. E hoje eu fiz a minha doação, movida por esse apelo, por ajudar essa obra de Deus. Obrigado a vocês por serem o remédio para que eu possa conseguir dormir. A Canção Nova é um calmante poderoso. Deus abençoe a todos. Kessia Vieira. E eu já passo direto para o testemunho dessa jovem que nos mandou aqui também. Ela começou dizendo assim para nós: bom dia, bancada linda, eu amo vocês demais. Me chamo Daniela, sou de Minas Gerais. Obrigado, Daniela. Vim dar meu testemunho de cura e libertação da insônia. Eu tenho 23 anos e desde os 17 sofria esse mal. Sempre tive muitos pesadelos, parecia que tinha uma pedra em cima de mim, não conseguia me mexer, nem gritar, era desesperador. Sempre acordava por volta das 3 da manhã e permanecia até o amanhecer, e eu acordava muito cansada, desanimada, sem disposição para nada. Mas graças a Deus conheci o livro que o Márcio lançou, Passos para a Cura e Libertação Completa. Nele encontrei a porta de saída daqueles pesadelos. Fiz a oração para as pessoas que sofrem de insônia e na mesma noite consegui dormir como nunca havia dormido antes na minha vida. Hoje posso dizer que estou curada. Logo que me deito, adormeço. Antes tinha muita dificuldade para dormir e acordava com muita facilidade. Hoje acordo bem disposta, revigorada, acordo alegre e satisfeita. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter inspirado o Márcio para escrever este livro tão maravilhoso. A Canção Nova e todos vocês, o Sorrindo para a Vida, porque através de vocês eu me aproximei mais de Deus e hoje eu entendo que somente com Ele eu posso ter paz. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Daniele, que é uma jovem de 23 anos, Márcio, que já tem feito essa experiência tão bonita com as nossas literaturas, mas também com Deus através do Sorrindo para a Vida. É como diz a palavra de hoje, foi para destruir as obras do diabo que Cristo se manifestou. Porque a Daniela descreve uma situação muito comum. Sim, a não é? insônia. A insônia e pelas as características que ela foi trazendo da perturbação no sono, aquele peso sobre o corpo, acordar e não conseguir se mexer, isso caracteriza uma opressão. Sim. Não é? E muitas pessoas não conseguem dormir por motivos naturais, mas muitas pessoas não conseguem dormir por perturbações espirituais do seu sono, porque também a tentação, sabe como é que a gente funciona? Quem é que funciona bem, gente? Sem dormir. Sem dormir. Quem é que aguenta, não é? Se você não consegue dormir, você vai ficando irritado, você não consegue pensar direito, você não dá certo no trabalho, o relacionamento não vai para frente. Não é assim? Louvado seja Deus pela sua santa palavra,
porque a palavra de Deus, ela é libertadora. A palavra de Deus é remédio para nós. Muito obrigado, Daniela, pelo seu testemunho que chega a nós nesta manhã. É isso mesmo. E eu já vi que a Val já está com a porcentagem de hoje, mas eu quero, Val, agradecer a todos que se manifestaram enviando os seus comprovantes, tá? Conta pra gente Eu quero falar alguns nomes aqui, ó. A Elaine da Silva Ferreira, Lidiane Almeida Azevedo, Maria Inês Serpa, Betânia Passos Valverde, Lenilda Nunes Pereira, o Matheus Trajano e também a Sinara Xavier de Almeida. Esse foi alguns que eu consegui recolher aqui, mas foram tantos outros aí que toparam o desafio que o Márcio lançou no comecinho do programa aqui de fazer o Só Algo Mais e ajudar a Canção Nova. Obrigado. Muito obrigada, família Canção Nova. Eu olhei na nossa planilha e vi que realmente as transferências subiram e nós alcançamos aqui, ó, 89% do projeto Daniel. Alcançamos a meta estabelecida para ontem. Para ontem, isso não mesmo. É? Porque a gente tinha desenhado aqui uma meta de 5,3% ao dia nos últimos 3 dias que estavam faltando. De ontem para hoje a gente alcançou essa meta. Nós temos agora, meus queridos, o dia de hoje e o dia de amanhã para alcançarmos esses 11% que faltam. Ajude a Canção Nova. Não é? A gente sempre diz aqui para você os meios à disposição para que você possa colaborar. Porque com essa obra é assim. É de mês para é de dia para dia, né? Dia para dia, A Márcio. cada dia o seu cuidado, não é? Se às vezes você diz assim, nossa, mas de novo eles pedindo. Sim, agora imagine você e nós. Há anos, todo dia as contas para pagar, não é? Todo dia essa batalha, não é? Se você pensa assim, é difícil ouvir as pessoas pedindo ajuda, experimente ir pedir então. Não é? Estender a mão e dizer, ajude porque nós precisamos. E para vocês é pesado pedir ajuda? Não é pesado quando nós sabemos o porquê que nós pedimos. Se há necessidade, a gente pede. Pede, claro, Não é? com certeza. Geralmente não, normalmente é assim. A gente pede porque há necessidade, porque nós sabemos a grandeza desta obra. O motivo vale a pena. O motivo vale a pena. Então, estou aqui com um boleto que eu quero parabenizar os nossos sócios, Márcio Mendes, meu querido Rodrigo, meu querido Peter. Foi um show no dia de ontem, as doações através do boleto. Sério? Foi a maior contribuição desses últimos dias. O povo de Deus foi mesmo à Casa Lotérica, agência bancária, aos demais locais, né? Porque eu sei que tem outros locais como supermercado, farmácia, que dá também para você fazer a sua contribuição através do boleto. Então, muito obrigada, porque o boleto para mim significa um amor Até dobrado, através né? do celular, do smartphone, você consegue pagar o boleto. É verdade, muitas pessoas já têm também essa modalidade, já pega ali o código de barra e consegue efetuar a contribuição. Mas ainda tem alguns boletos parados. Onde é que está o seu boleto? Está onde? Está na gaveta, está na bolsa? Pegue o seu boleto, se organize, porque a Canção Nova precisa da sua ajuda. Atenção, novo sócio! Você deve estar falando, Val, mas eu não tenho boleto. Eu sei, fica tranquilo. Tem outras formas de você nos ajudar. pix.doação@cançãonova.com, através da transferência pelo Pix. Vamos fazer aí ao longo do dia, um dia de contribuição? Também através do nosso site, o contas.cançãonova.com. Acesse lá, contas.cançãonova.com. Desse meio, dessa forma, você consegue fazer a transferência. A Gabi já está me mostrando ali a plaquinha, mas eu queria falar da camiseta. Tá bonita, não tá? Hoje Tá eu tô com a linda. camiseta de Jesus Misericordioso. Misericordioso. É lançamento aqui da Canção Nova. Tá linda, tem uma outra, depois eu estreio ela aqui. Mas a Semana Santa não é também a Semana da Misericórdia, gente? Eu sei que a festa a gente celebra na Páscoa, mas quanto da misericórdia nós não experimentamos nesse tempo, né? Então fica a indicação, aproveite aí os Já descontos. adquire agora para que no dia da misericórdia esteja Já com tenha, você, né? Verdade, mas ótima dica. Já aproveite aí, loja.cançãonova.com. Toda a bancada tá de vestuário, você viu? Rodrigo tá de São José, o Márcio tá da Medalha das Duas Cruzes mostrar a da minha aqui, Branca. Capricha, Cantai o Senhor o Cântico Novo. uma canção nova. Canção nova. Cântico novo, canção nova, tá dentro. Isso mesmo, família, obrigada.